Hollywood, sinônimo de cinema americano, se desenvolveu a partir de um subúrbio de Los Angeles. Cresceu e viveu sua época dourada entre os anos 1920 e 1960. Se tornou o principal entretenimento do público, que lotava os cinemas atraídos pelos filmes, pela fábrica de sonhos proporcionadas pelos grandes estúdios como a MGM, a Paramount, Warner Bros., a Fox, entre outras. Neste vídeo vamos conhecer ou relembrar as 10 mulheres que se tornaram famosas tanto por suas atuações como por sua beleza e por suas polêmicas na vida pessoal. A indústria do cinema era um negócio estritamente de homens. Não havia mulheres em cargos executivos e de direção. As atrizes ganhavam menos que seus colegas masculinos e frequentemente eram estereotipadas, sexualizadas e emocionalmente vulneráveis e à mercê dos homens. Considerando esse preconceito da indústria do cinema, torna as conquistas das melhores atrizes de todos os tempos mais impressionantes ainda. As mulheres desta lista foi compilada em 1999 pelo American Film Institute. Vamos ao vídeo. Marlene Dietrich. Marlene nasceu na Alemanha, mas foi no cinema americano que sua carreira brilhou. Dietrich rompia barreiras sociais e assumia a independência feminina. Estrela importante do cinema, ela era a grande figura da Paramount, frente sua rival Greta Garbo da Metro. Assumiu com naturalidade sua imagem andrógina, desafiando as convenções sociais de seu tempo. Sua carreira foi definida no filme Anjo Azul, de 1930. E nesse filme teve um encontro importante com o diretor Joseph Steinberg. Marlene, com a ajuda dele, se fixou como o ícone de mulher vamp. No filme Marrocos, vestiu um smoking e beijou uma mulher em um cabaré, para escândalo da sociedade na época. Sua carreira decaiu nos anos 50, mas eternizou seu nome na história do cinema. Ela se casou uma vez e sua filha Maria Riva se tornou como a mãe, cantora e atriz. Dietrich faleceu em Paris em 1992, aos 96 anos. Ingrid Bergman. Bergman nasceu em Estocolmo, capital da Suécia, em 1915. Entre seus vários prêmios estão 3 Oscars. Herdou o gosto pelas artes e pela atuação de seu pai, que era fotógrafo e boêmio. Em 1956, ganhou seu segundo Oscar com o filme Anastasia, que também levou a estatueta como o melhor filme daquele ano. Dizem que ela, no auge de sua beleza, era tão perfeita que dispensava maquiagem. Em 1950, abandonou seu marido Peter Lindstrom, ao se envolver com o diretor Roberto Rossellini, pai da também atriz Isabella Rossellini, que foi a segunda filha dela. O escândalo foi muito grande, mas Ingrid superou isso. Era talentosa demais para ser ignorada porque trocou de marido. Infelizmente, um câncer de mama a levou, em 29 de agosto de 1982, aos 67 anos. Era o dia de seu aniversário e seu corpo foi cremado no cemitério Kensal, em Londres. De acordo com seu biógrafo, Donald Spoto, ela foi, sem dúvida, a estrela mais internacional do entretenimento no século XX. Bette Davis. Ruth Elizabeth Davis era americana, começou sua carreira na Broadway, mas aos 22 anos mudou-se para Hollywood. Era uma mulher determinada e de caráter forte. A partir de 1937 se tornou uma das grandes atrizes do cinema em filmes como Jezebel e A Mulher Marcada. Era tida como extremamente perfeccionista e exigia o mesmo padrão a quem estivesse contracenando com ela. Davis ganhou 2 Oscars, o segundo no clássico filme O que Terá Acontecido com Baby Jane, onde contracenou com sua arquirrival Joan Crawford. As duas só faltavam se agredir no set de filmagem desse filme, de 1962. Ambas já veteranas,
Aliás, uma rivalidade que vinha desde os anos 30. E foi acusada de ser mãe fria e distante. Uma de suas 3 filhas, Barbara Heyman, publicou uma autobiografia em que retratava ela como abusiva e alcoólatra. Mas Davis era explosiva mesmo. Brigava com colegas de elenco, com diretores e com os grandes estúdios. Chegou a admitir que conseguia muitos de seus papéis indo para a cama com alguns figurões ou diretores. Ela não se importava desde que atingisse seus objetivos, e talento para isso ela tinha. O câncer de mama a matou em 1989. Davis tinha então 81 anos. Katharine Hepburn. A carreira de Hepburn durou 60 anos, quando jovem era considerada mais masculinizada, gostava de ser chamada de Jimmy e usava cabelos curtos e por vezes até calças. Iniciou no teatro em 1921, em 1932 estreou no cinema, no filme Vítimas do Divórcio. Em sua extensa carreira, conquistou 4 Oscars e curiosamente nunca apareceu para recebê-los. Ela esteve em 44 longas-metragens, 8 curtas e 33 peças teatrais. Hepburn era avessa à vida social, evitava lugares públicos e certa vez arrancou a câmera das mãos de um repórter por ter tirado uma foto dela sem sua permissão. Porém, na velhice se tornou mais aberta ao público. Teve um célebre relacionamento extraconjugal com o ator Spencer Tracy. Nada que arranhasse a sua fama, porém, pois, como eu disse, ela era muito reservada. É considerada a estrela feminina mais relevante da história do cinema, e suas atuações confirmam isso. Perto de sua morte, declarou: "Eu não tenho medo da morte. Deve ser maravilhoso, como um longo sono." Em 29 de junho de 2003, Hepburn falecia aos 96 anos, vítima de pneumonia. Vivian Leigh. Leigh era britânica nascida na Índia, então colônia inglesa em 1913, e no final da Primeira Guerra, sua família voltou para a Inglaterra. Na década de 30, ela estreou nos palcos de Londres, onde fez sucesso, e foi quando conheceu o famoso ator Laurence Olivier. E quando este foi para os Estados Unidos, o seguiu tempos depois, embarcando no navio Queen Mary. Dizem que na viagem ficava em sua cabine lendo o livro E o Vento Levou. Por curiosa maquinação do destino, lá estava ela em 1939, estrelando no papel de Scarlett O'Hara, no clássico cinematográfico daquela história que ela estava lendo no navio. E o Vento Levou. Este filme levou o Oscar e uma segunda conquista de seu trabalho no filme de 1952, Um Bonde Chamado Desejo. Leigh e Laurence casaram-se em 1940, mas em 1960 ela pediu o divórcio por adultério. Leigh era depressiva, sofria de tuberculose e foi diagnosticada como maníaco-depressiva, mas o público a amava. A tuberculose, enfim, a matou em 8 de julho de 1967. Ela tinha apenas 53 anos de idade. Joan Crawford. Joan era texana. Começou como dançarina em companhias teatrais. Assinou contrato com a MGM em 1925. Na década de 40, foi de grande sucesso para ela. Em 1945, recebeu o Oscar de melhor atriz no filme Alma em Suplício. Em 1955, casou com o presidente da Pepsi, Alfred Steele, e com sua morte passou para o conselho de administração da companhia, sendo uma das primeiras mulheres a ter a vaga executiva nos Estados Unidos. Ficou famosa por sua animosidade com Bette Davis, como já foi dito aqui. Ela foi casada 4 vezes e era daquelas pessoas que polemizavam em suas entrevistas. Criticou Marilyn Monroe por motivos desconhecidos e alegou ter tido relações sexuais com seu padrasto e de maneira consensual aos 11 anos, o que causou grandes controvérsias. Apesar das polêmicas, ela era reconhecida por sua beleza e talento nos trabalhos que fez.
um ataque cardíaco pôs termo à sua vida e era o ano de 1977. Grace Kelly. Grace tinha uma beleza espetacular, desde muito nova, e naturalmente trabalhou como modelo, mas ela tinha o sonho de ser atriz. Seus pais eram a princípio contra aquele desejo, porém perseverou, e além de ter beleza, provaria também ter talento para atuação. Kelly passou pela Broadway aos 19 anos, abrindo caminho para o cinema. Conseguiu seu Oscar em 1955. Em O Amor é Sofrer, como atriz principal. Eu mesmo assisti suas atuações em filmes de Hitchcock, como Disque-me para Matar e Janela Indiscreta, ambos de 1954. No auge da carreira, Kelly largou tudo ao conhecer o príncipe de Mônaco, Rainier III. Casaram-se em 1956 e ela se tornou aristocrata. Tiveram 3 filhos, mas a bela Grace teve um fim trágico. Em 14 de setembro de 1982, o carro em que dirigia caiu em despenhadeiro. O laudo médico constatou um derrame cerebral e consequente sua morte aos 52 anos de idade. Elizabeth Taylor. Liz Taylor era londrina e começou sua carreira ainda na infância, no início dos anos 40. Elizabeth, de olhos azuis turquesa e presença marcante nos sets de filmagens, foi a mais imponente representação de Cleópatra no filme de mesmo nome, de 1963, e atuou em outros grandes filmes, como em Gata em Teto Desincoquente, de 1958, e Assim Caminha a Humanidade, de 1956. Casou nada mais nada menos que 7 vezes, e teve um caso famoso com o ator Richard Burton, quando ambos eram casados. Volta e meia, Taylor tinha problemas com o vício em bebidas e a depressão, mas sempre superava essas crises. A partir da morte de seu amigo, o ator Rock Hudson, de AIDS, passou a ser ativista na luta contra essa doença. Elizabeth ganhou o Oscar 2 vezes, por Butterfield 8, em 1960, e Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, em 1966. Liz Taylor faleceu aos 79 anos em 2011, deixando um legado impagável no cinema. Ava Gardner. Ava Lavinia Gardner nasceu caçula em uma família com 7 irmãos. Em 1941, Gardner visitou sua irmã Beatrice em Nova York, quando seu genro Larry Tan pediu para tirar um retrato dela. Ele, que era fotógrafo, exibiu essa foto em frente da sua loja na Quinta Avenida. Um caçador de talentos da MGM, que passava pela calçada, viu a foto e se impressionou com a beleza de Ava, pedindo para conhecê-la. Ela foi então indicada para a MGM. Não sabia cantar, não sabia atuar, mas era fantástica, disse o chefão do estúdio, Louis B. Mayer. 5 anos depois, a estrela de Ava se acendeu aos céus, com filmes como Mongambo, de 1953. Filme esse em que conquistou seu Oscar. Era polêmica. Diz que foi forçada a fazer vários abortos pela MGM. E sua relação com o cantor e ator Frank Sinatra era quase um dramalhão à parte, cheia de brigas, paixão e ciúmes. Casaram-se, e Sinatra chegou a ameaçar tirar sua vida por causa dela. Ava o traía deliberadamente. Ela tinha um estilo boêmio, vivia em festas, abusava de bebidas e tinha inúmeros amantes. No final da vida, enfrentou dificuldades financeiras e, ao morrer de pneumonia em 1990, aos 67 anos, nenhum de seus maridos compareceram ao seu funeral, que foi realizado em Londres. Marilyn Monroe. Para finalizar, a lenda Marilyn Monroe, que ainda hoje é mundialmente conhecida. Nascida Norman Jean Matterson, em Los Angeles em 1926,
se tornou símbolo sexual na década de 50, e suas atuações nos filmes evidenciaram sua natural sensualidade e carisma, que deixava os homens loucos. Nunca ganhou um Oscar, mas era mais famosa do que muitas que conseguiram a premiação. Tanto que o American Film Institute nomeou-a como a sexta lenda do cinema americano. Muitos críticos do cinema achavam que Marilyn não tinha talento em seus trabalhos. Outros discordam, achavam-na excelente comediante, com graça e inteligência. Ela teve supostamente casos amorosos com John Kennedy e seu irmão Robert Kennedy, e era viciada em remédios, que oficialmente é considerada a causa de sua morte por overdose em 1962, com apenas 36 anos. Muitos levantam inconsistências nas circunstâncias de sua morte, que ela teria sido assassinada por sua ligação com os Kennedy. Marilyn fora casada 3 vezes e não teve nenhum filho. É interessante dar uma olhada no filme 7 Dias com Marilyn, de 2011, ou no clássico de 1953, Os Homens Preferem as Loiras. Olá, gente, tudo bem? Esse foi o vídeo aí das grandes estrelas aí do período áureo aí de Hollywood, né? Quando o cinema americano era protagonista aí no entretenimento no mundo inteiro. E durou essas 4 décadas aí, os grandes astros e as grandes atrizes que fizeram parte dessa história. Mas, como essa lista tinha que ter 10 nomes, algumas que poderiam tranquilamente estar nessa lista ficaram de fora. Mas poderiam ser incluídas, né? Porque esse é um período muito rico aí na história do cinema, né? Então poderiam estar lá a Greta Garbo, sueca, que fez muito sucesso ali no finalzinho dos anos 20 e anos 30. A Rita Hayworth, né, nos anos 50, assim como a Audrey Hepburn, que realmente fez muito sucesso, ela que era belga de nascimento, né? E fora essas 3, eu poderia incluir a Sophia Loren, a italiana, belíssima italiana, muitos filmes nos anos 60, nos anos 50, nos anos 60 e além, né? E ali para os anos 60, mais para o final, a Brigitte Bardot, né? A francesa, que também realmente foi um grande símbolo aí. Essas, com certeza, que eu mencionei, poderiam estar entre as 10, mas a lista que eu coloquei com Bette Davis, com Joan Crawford, Marilyn Monroe, né? Então, é muita estrela que marcou na história do cinema seu nome para condensar ali em 10, né? Mas essas que eu citei poderiam tranquilamente estar nesta lista. E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Um vídeo de várias biografias, né? E até a próxima, né? E a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!